Bem-vindos, muito bem-vindas a esta aula. Meu nome é Marta e eu sou professora de filosofia que irá conduzir vocês nesta aula. Hoje nós falaremos sobre dois conceitos importantes, que é o senso comum e o senso crítico e a sua relação com a filosofia. Vamos iniciar então com alguns exemplos para entender o que é o senso comum. Todos nós já ouvimos as expressões gato preto dá azar, pé de coelho dá sorte, chá de boldo faz bem para o fígado e manga com leite faz mal. O que essas expressões elas têm em comum? Elas representam conhecimentos transmitidos no dia a dia, que são adquiridos através da repetição de experiências e da cultura. Representam também um conhecimento não refletido e não testado. E representam a composição de conhecimentos populares transmitidos através de gerações. Nós podemos nos perguntar, por exemplo, como o chá de boldo virou senso comum. Podemos imaginar o seguinte: alguém passou mal, teve algum problema estomacal e não sabemos por que tomou o chá de boldo. Ele funcionou, a pessoa melhorou da sua indisposição e passou a associar o chá de boldo como uma medida terapêutica. Essa informação ela foi passada adiante até se confirmar, como se diz na sabedoria popular, como um remédio eficaz para os referidos problemas. A partir disso, nós podemos tirar algumas conclusões. Essa informação foi tomada como verdadeira e ela foi passada adiante através de gerações. No surgimento desse conhecimento, não houve nenhuma constatação científica, isto é, o chá de boldo não passou por testes científicos para a comprovação da sua eficiência. Ele é apenas o resultado de uma experiência coletiva da comunidade e não de uma criteriosa investigação científica. O que seria então uma investigação científica? Nós temos um exemplo hoje em função da pandemia. A mídia nos informa diariamente que tal vacina para o Covid-19 está sendo testada. O que isso quer dizer? Que ela está passando por uma série de protocolos característicos do método científico para comprovar a sua eficiência. Vamos ver então a diferença entre o senso comum e o método científico. Eu cito aqui o professor e filósofo Silvio Galo. A ciência é um tipo de pensamento que investiga os fenômenos da natureza e cria conhecimento sobre ela por um processo de experimentação. É um conhecimento sistemático e metódico. Sistemático porque é organizado e procura relacionar as várias partes que compõem esse conhecimento, seguindo uma linha de raciocínio coerente. Metódico porque segue um determinado caminho previamente concebido, um método para produzir esses conhecimentos, utilizando ferramentas adequadas para a obtenção de um resultado. E no senso comum não existe essa formalidade, e aqui está o grande diferencial. Ele é apenas um conhecimento empírico, isto é, baseado na experiência e tem origem nas necessidades humanas. Outra característica do senso comum é que ele é um conhecimento que está presente em todas as sociedades, apenas variando de acordo com o grupo cultural. Um exemplo podemos dizer, que pode ser encontrado nas comunidades rurais, agrícolas, onde ainda hoje os trabalhadores desses locais se baseiam no plantio de determinadas culturas através das fases da lua. Então, esse é um tipo de conhecimento que é vivenciado apenas naquele contexto. Fora dali ele não tem significado. Vamos então agora aos aspectos positivos do senso comum. Ele dá às pessoas um sentimento de segurança, no sentido de dar uma resposta a uma necessidade imediata. E para se chegar a essa resposta, não há necessidade de aparatos complicados. Por exemplo, as benzendeiras que espalham e dão indicações de seus conhecimentos acerca de ervas. Ele é também uma resposta apoiada na sabedoria popular e adquire caráter de verdade e confiabilidade, pois as pessoas encontram apoio nos seus semelhantes, no grupo ao qual pertencem e com o qual elas se identificam. O senso comum também pode levar ao conhecimento científico e também ao fazer filosófico, passando pelo senso crítico. De acordo com o filósofo Sêneca, a filosofia tem a função de confirmar as ideias já presentes no senso comum
Isto é, a filosofia ela sempre parte de algum conhecimento já existente. Outro aspecto importante é que, a partir de conhecimentos do senso comum, a ciência pode investir em pesquisas para solucionar problemas e dificuldades que ocorrem no dia a dia das pessoas. Tem um exemplo aqui da utilização do Guaraná por comunidades indígenas da Amazônia. Eu cito: muito antes de a farmacologia moderna desvendar cientificamente a ação da cafeína sobre o sistema nervoso central, especialmente seu efeito estimulante, as comunidades indígenas da Amazônia se beneficiavam das propriedades desta substância no alívio da fadiga, através do emprego do Guaraná, sem necessariamente compreender sua composição química ou outras possibilidades terapêuticas. Tem uma coisa importante aqui, é que a gente não pode esquecer que a ciência ela tem promovido inúmeras melhorias na vida das pessoas, mas por algumas dezenas de milhares de anos, a população mundial sobreviveu sem a sua existência. E como é que os homens resolviam seus problemas naquelas épocas? Apenas baseados no senso comum, nesse conhecimento rudimentar e empírico. Mas outra coisa que não podemos esquecer é que a ciência e senso comum têm o mesmo propósito: resolver problemas e questões que afligem o homem. E também eles respondem a uma necessidade de compreender o mundo a fim de que os homens possam viver melhor. A ciência faz isso através do método científico e o senso comum através do seu método de experimentação, o método empírico. Vamos agora então aos aspectos negativos do senso comum. Ele adquire esse caráter negativo quando ele é utilizado de forma depreciativa, como algo sem validade. E também quando as pessoas que detêm esses conhecimentos são chamadas de ignorantes. E o mais grave aqui é quando o senso comum é associado ao preconceito. E quando é que o senso comum alimenta o preconceito? Quando as pessoas adotam ideias pré-concebidas e passam a julgar, rotular, classificar outras pessoas, atitudes, comportamentos baseados em critérios excludentes. E esses critérios excludentes, eles têm uma clara intenção depreciativa, discriminativa e baseada numa visão distorcida da realidade. Ou seja, as pessoas tomam como padrão algum modelo que é aceito, socialmente dito normal. O que foge desse padrão é descartado, é desconsiderado. Temos alguns exemplos, por exemplo, a homofobia, que seria uma espécie de aversão a pessoas homossexuais, bissexuais, a misoginia, ódio ou aversão às mulheres, a xenofobia, medo ou antipatia por pessoas estranhas ao meio ou estrangeiros. E também temos algumas expressões do tipo: muçulmanos são terroristas, mulheres são um sexo frágil, inveja branca associando o negro ao comportamento negativo, mercado negro, que é aquele que promove ações ilegais, e novamente aqui a palavra negro sendo utilizada como sinônimo de ilícito. Essas expressões, então, elas são muito utilizadas e elas caem na banalização, na normalidade. As pessoas pronunciam sem se darem conta da carga negativa contida nelas. A partir disso, nós podemos fazer algumas reflexões. Uma das dificuldades no convívio social é a aceitação da diferença. E preconceito é a não aceitação do diferente. O diferente é considerado inexistente e inferior. Os preconceitos podem ser étnicos, culturais, religiosos, de gênero ou orientação sexual. E também é importante frisar que preconceito também é uma forma de violência, pois a violência ela não se define apenas no plano físico. No plano físico ela é apenas mais evidente. Eu sugiro a vocês aqui um exercício reflexivo, que vocês pensem nos espaços que vocês frequentam, nas pessoas com quem vocês convivem, se existem esses tipos de fala, em que situações elas se dão. E o mais importante, prestem atenção em como vocês se sentem presenciando isso, qual é o sentimento que aflora em vocês. Esse é um exercício que pode preparar vocês para o nosso próximo tema, que será sobre senso crítico e o que isso tem a ver com a filosofia. Bom, o que a gente pode concluir aqui? Que o senso comum ele é um tipo de conhecimento que pode ser útil em determinadas situações, mas a gente não deve se contentar somente com ele.
pois em outras situações nós precisamos de um saber mais sistematizado que somente a filosofia e a ciência podem nos fornecer. Um exemplo aqui no caso da medicina, que está apoiada na ciência. Em certas situações, os chás das benzedeiras não vai resolver. Então, no caso aqui, a medicina ela é mais eficaz. Eu cito novamente aqui o filósofo Silvio Galo. Se ficarmos presos a certos saberes do senso comum, não avançamos para um pensamento mais elaborado, que pode nos descortinar todo um outro mundo. E também, não há filosofia sem um ponto de partida no senso comum. Mas, ao mesmo tempo, se o pensamento permanecer no senso comum, não haverá filosofia. Bom, nós vimos então que as características do senso comum, como ele se dá. Vamos ver agora o senso crítico. O senso crítico, a própria palavra já diz, tá? Ele já vem carregado com uma atitude que implica em questionar e investigar. Questionar seria um trabalho do pensamento, e esse trabalho do pensamento é que a gente pode associar à filosofia. Nós podemos dizer que o espírito humano, nós somos alimentados de fora para dentro, isto é, tudo chega a nós através dos sentidos. O que a gente vê, ouve, lê, causa em nós uma impressão, e essas impressões elas podem ser verdadeiras ou falsas. Na maioria das vezes, a gente não se questiona, a gente apenas assimila. É o caso, por exemplo, de nós seguirmos determinados comportamentos, certas normas. Por exemplo, então, em função da religião. A religião pode ter sido adotada pela família e a gente acaba seguindo por uma tradição. Mas voltando aqui aos sentidos, como que a gente pode saber se o que chega até nós é confiável? Como é que a gente pode confiar nos nossos sentidos? Como saber se nós estamos avaliando da forma correta? E uma resposta para isso seria fazendo o uso do senso crítico. O senso crítico, então, seria uma capacidade de indagar, de questionar, um exercício reflexivo capaz de efetuar uma análise crítica dos fatos que chegam até nós. Em oposição ao senso crítico, a gente teria ignorância. E o que seria ignorância? É um estado onde os homens não se dão conta de que existem outras formas de pensar e agir. E a ignorância, ela está muitas vezes associada ao preconceito. Nós vimos os exemplos anteriores lá sobre a homofobia, a misoginia, a xenofobia. E nesses casos, as pessoas preconceituosas, elas se fixam em ideias preconcebidas, não pensadas e aceitas como verdadeiras. A pessoa toma para si a verdade e ela passa a julgar e a ver todas as outras pessoas através dessas ideias distorcidas. Qual seria então a importância da atitude crítica? Ela é importante porque ela pode fornecer às pessoas condições de entendimento de como se dão as relações sociais. E através dessa reflexão, nós podemos compreender onde existe injustiça, preconceito, opressão, falta de liberdade e por que essas situações ocorrem, qual o seu real significado e o que elas estão querendo nos mostrar. A atitude crítica seria então um exercício onde a gente se coloca a uma certa distância dos fatos em si e dos nossos próprios posicionamentos. E a gente passa a se questionar a respeito do que a gente pensa, do que a gente sente e por que pensamos e sentimos de determinadas formas. Um outro exercício aqui de reflexão é tentar entender de onde vêm certas crenças baseadas no senso comum. Por exemplo, no contexto social existem certas ideias sobre coisas de homem e coisas de mulher, seriam os estereótipos de gênero. Tentem identificar, nos dois casos, o que a sociedade, as pessoas consideram como sendo coisa de homem e coisa de mulher, e de onde surgiram essas coisas. Por exemplo, o salão de beleza sempre foi considerado coisa de mulher, a profissão de mecânico coisa de homem, trabalhos domésticos coisa de mulher, boxe coisa de homem. A escolha das profissões também, até pouco tempo, elas eram definidas a partir desses estereótipos, especialmente no caso das mulheres. As mulheres, as profissões recomendadas eram de enfermeira, de professora e, é claro, dona de casa. As que fugiam desse padrão já eram vistas de forma diferente. O importante aqui é a gente entender que se pararmos para refletir o porquê disso, provavelmente a gente vai encontrar respostas
que vão nos ajudar a compreender como é que a sociedade funciona e por que ela funciona desse jeito. A filósofa Marilena Chauí, no seu livro Convite à Filosofia, ela fala a esse respeito sobre essa necessidade de parar para refletir. E ela diz o seguinte: ao tomar essa distância, estaria interrogando a si mesmo, desejando conhecer por que cremos, no que cremos, por que sentimos, o que sentimos e o que são nossas crenças e nossos sentimentos. Esse alguém estaria começando a adotar o que chamamos de atitude filosófica. Segundo Marilena Chauí, é tarefa da filosofia não aceitar simplesmente as coisas como elas chegam até nós. E também que nós só devemos aceitar fatos, situações, comportamentos depois de tê-los investigado e compreendido. Mas aqui é importante uma ressalva. Esse exercício ele não pode ser confundido com opinião. O que seria opinião? A opinião é um pensamento subjetivo, particular, não fundamentado e que quase sempre não pode ser explicado. Silvio Galo, numa passagem que explica bem isso, ele diz o seguinte: é comum, por exemplo, alguém dizer que é contra ou a favor de determinada situação sem um motivo concreto, talvez por uma reflexão apressada, por superstição ou crença absorvida sem ponderação. É uma questão de opinião, justifica a pessoa. Fica claro, então, que ao emitir uma opinião, você não está pensando filosoficamente. E mais, Silvio Galo diz que as pessoas que não se dispõem a esse exercício reflexivo, elas são facilmente manipuladas pelos meios de comunicação. E os meios de comunicação se utilizam de personalidades influentes, como artistas, jogadores, líderes religiosos, para fabricar ideias e desejos através da propaganda. Eles são o que a gente chama hoje de formadores de opinião. Essas pessoas, elas ditam o que devemos ver, comer, vestir, lugares onde devemos ir, atitudes e comportamentos que devemos adotar. Eu vou fazer um parêntese aqui para citar algumas ideias do sociólogo e filósofo polonês já falecido Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman é um crítico da nossa sociedade atual. E ele diz o seguinte, que na sociedade atual tudo é planejado para ser descartável, que estamos na era do consumismo. Padrões e estilos de vida são criados para a mudança constante. Tudo é criado para ser consumido em um curto espaço de tempo, para logo ser descartado, para a chegada do novo que em instantes não será mais novo, será descartado. Vivemos como fantoches desse sistema e se não pararmos para refletir, seguimos a correnteza, sempre tentando dar conta dos apelos consumistas. Como é que a gente pode então adotar essa atitude crítica, esse senso crítico? Primeira coisa é iniciar com o questionamento constante. Esse é um primeiro passo muito importante, pois a curiosidade ela leva inevitavelmente à busca de outros caminhos, outras compreensões. E duvidar sempre das impressões, questionar os próprios sentidos, duvidar de si mesmo, fazer sempre uma autoavaliação reflexiva sobre as próprias ideias. Praticar a leitura é algo extremamente essencial, e toda vez que a gente agrega mais conhecimento ao que a gente sabe, a gente se torna mais robusto intelectualmente e também mais capaz de fazer escolhas melhores em relação a opiniões, julgamentos, escolhas, por nós temos mais embasamento teórico e fazemos mais uso da nossa racionalidade. Bom, concluindo, a filosofia ela pode partir do senso comum, da opinião, mas ela vai além disso, como diz Silvio Galo. Ela busca uma reflexão mais sólida e fundamentada, por meio da qual o ser humano se realiza em sua capacidade racional. As ideias elaboradas dessa forma podem ser defendidas com argumentos consistentes. Isso não significa a posse de uma verdade única, pois a filosofia é sempre amor à sabedoria, isto é, uma busca da verdade e nunca sua posse definitiva. Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender as diferenças entre senso comum, senso crítico, a ligação do senso crítico com a filosofia, tá? Essas foram algumas ideias, tá? Para a gente iniciar na filosofia. Eu espero que vocês tenham profundas e proveitosas reflexões e nos veremos numa próxima oportunidade.